Boa tarde a todos. Meu nome é Gessé Máximo Pereira, sou violista da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, temporariamente cedido para o Quarteto de Cordas da UF, da Universidade Federal Fluminense, já desde 2017. E recentemente concluí meu curso de doutorado aqui na Unicamp, com tese sobre música brasileira para viola. Quero agradecer ao festival pela oportunidade de apresentar essa comunicação sobre o maestro Hernani Aguiar. Eu tenho uma relação profissional com o professor Hernani de aproximadamente 10 anos, desde que eu entrei na Orquestra Sinfônica da UFRJ em 2010. E quando soube que ele seria um dos compositores homenageados, então eu não hesitei em fazer uma proposta ao festival que conjugasse um instrumento ao qual me dedico há tanto tempo, que é a viola, e um compositor tão querido e tão importante para a música brasileira. Então, daí desse pensamento, desse relacionamento profissional com o maestro, sobretudo, mas também pessoal, surgiu esse trabalho, A Viola de Arco na Vida e Obra de Hernani Aguiar. Na verdade, é como o trabalho da Daniele, trazer um panorama da obra, da vida do compositor, mas agora de uma maneira mais específica, voltada para o instrumento viola. Trouxe um resumo para organizar a apresentação, e ele se divide em 5 pontos principais. Hernani Aguiar, um breve resumo da biografia. 2, resumo da história da viola, vinculando a história do professor Hernani. 3, a viola na vida de Aguiar como intérprete. 4, a viola na obra de Aguiar, sobretudo os repertórios solo e de câmara da viola. E, por fim, Melorritmias número 5. Bom, o trabalho a última apresentação da Cláudia, do Renato, já falou bastante coisas sobre a biografia do compositor, então não vou ser muito repetitivo, não muito prolixo, mas só trazer algumas informações da biografia do compositor que não foi citado, e, inclusive, o local de nascimento do compositor. Bom, todos sabem, o maestro compositor, regente, professor, nasceu em 1950 na cidade de Ouro... Isso, nasceu na cidade de Ouro Preto, né? Isso é uma confusão muito grande que, de fato, há, que a gente pega algumas referências do compositor e diz lá Petrópolis, mas, na verdade, ele já... Essa é um grande privilégio que nós temos, uma fortuna muito grande. O compositor vivo, ele é como a gente tem a oportunidade de passar as informações a limpo. Então, o compositor nascido em Ouro Preto, criado no Rio de Janeiro, mas ele diz que nasceu em Ouro Preto. E um dado importante também, o trabalho já falou dos principais professores, no Brasil e fora do Brasil também, mas algumas coisas importantes. No ano de 98, o maestro, com a sua gravação da ópera Colombo, ganhou o prêmio da Academia da Associação Paulista de Críticos de Arte, o melhor CD de música erudita, CD gravado pela maestro à frente de coro, solistas e Orquestra Sinfônica da UFRJ, ganhou essa premiação. E, como citado por ele mesmo ontem, esse trabalho voltado para a história, obra de Carlos Gomes, foi merecidamente recompensado por essa cidade, pela Câmara Municipal de Campinas, com a medalha Carlos Gomes também, do qual ele muito se orgulha, como disse ontem. Passando para a viola na vida de Aguiar. Qual o motivo do interesse de Aguiar pela viola? O interesse de Aguiar pela viola surgiu pelo motivo mais comum registrado na história do nosso instrumento, que é a escassez de músico, a falta de músicos dispostos a tocar esse instrumento. Isso já é antigo na história da viola. Desde o século XVI,
já havia a figura do multi-instrumentista, aquele músico que tocava tanto o violino quanto a viola para cobrir espaços e necessidades. Então, aqui essa contemporização que eu trago para vocês, da mesma forma na vida do maestro, aconteceu no ano de 1969. O maestro começou a tocar viola na orquestra de câmara da Escola de Música de Santa Cecília de Petrópolis. E aqui um dado que a Daniele trouxe no trabalho dela foi o ano 1969, foi o ano em que ele começou a estudar composição com o maestro Guerra Peixe. Aqui, o maestro tocava violino, então, pela necessidade, passou para a viola, mas nunca tinha tido aula, então mal sabia ler na clave de dó. Nosso instrumento ele tem a leitura na clave de dó na terceira linha, então a leitura era feita de uma maneira improvisada, né? O maestro mesmo usou a palavra truque, né? O maestro falou, olha, simula um violino, transpõe uma terça abaixo, que aí vai dar a nota da viola, né? Era tudo feito meio que no improviso. Mas logo depois ele foi ter aulas então com a professora Paulina D'Ambrosio, e então as coisas foram sendo colocadas no lugar, tanto com relação à leitura da clave de dó, a maneira de produzir o som na viola, que era diferente do violino, etc., coisas mais técnicas. Ingressou na Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, sob regência do maestro Nelson Nilo Hack, e entre o Teatro Municipal do Rio e a Sinfônica Jovem, ele teve o período na Europa, e lá ele não tocava em orquestras profissionais, mas, vez ou outra, tinha as orquestras de amadores e que eram chamados, eram convidados esses músicos para participar também dessas orquestras. Quando voltou ao Brasil, ele ingressou na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro como violista, muito pela necessidade. No e-mail que enviou para mim, ele disse que não podia contar naquele momento com a carreira de regente, precisava sobreviver, então foi direcionado para essa posição, muito em função da necessidade. Mas, pouco tempo depois, acho que 3 meses depois, ele decidiu que, daquela forma, dedicando a viola, a carreira que ele mais queria como regente, ela iria para o brejo, aspas, iria para o brejo, citação do professor Hernani. Então, abandonou o posto de violista no Teatro Municipal, foi para ganhar 10 vezes menos na orquestra da Rádio MEC, mas ali, na orquestra da Rádio MEC, ele estava próximo, muito próximo dos seus professores mentores, Nelson Nilo Hack, Alceu Bocchino, e pouco tempo depois já era, como os dados da Cláudia, do trabalho do Renato trouxe, que já era, pouco tempo depois, já era assistente do maestro Alceu Bocchino, Nelson Nilo Hack, e do professor Davi Machado, também na orquestra do Teatro Municipal. Seguindo, ainda como intérprete, e aqui é um campo onde ele mais atuou, foi na música de câmara. Desde o início, ele tinha um quarteto chamado Quarteto D'Ambrosio, um quarteto de cordas, 2 violinos, viola e violoncelo, com os colegas Carlos Eduardo Hack e Bernardo Bessler nos violinos, e Jacques Morelenbaum no violoncelo. Com esse quarteto, nós vamos ver mais para frente algumas obras, ele tinha a oportunidade de estrear suas obras, dele mesmo tocar a viola nesses grupos. E o que a Daniele trouxe aqui é um dado muito importante, quando ele diz que a experiência, o maestro confessa que a experiência dele tocando esses instrumentos, violino, viola, foram fundamentais para entender o que o músico queria tocar, né? Que a Daniele disse que não só o que o público queria ouvir, mas o maestro também queria escrever o que o músico queria tocar. Então, essa experiência, nesses grupos de câmara, sobretudo, foram importantes. Outro grupo, chamado Grupo Ludwig, um ensemble que tinham, além de instrumentos de cordas, também instrumentos de sopro, flauta, clarinete, etc.
E uma terceira face é como solista. O maestro também teve a oportunidade de se apresentar como solista em diversos grupos, tocando concerto para viola e cordas de Telemann, os concertos de Brandemburgo número 3 e 6, e uma transcrição do concerto para viola d'amore de Vivaldi. A seguir, queria mostrar para vocês um quadro das principais obras nas quais nós encontramos a viola. E são peças solos e de câmara. Não vou fazer comentários sobre todas, porque o tempo não dá, mas algumas acho importante. A primeira, Quatuor, é um quarteto de cordas, composto em 1971, esta ainda tinha 21 anos, 20 para 21 anos, estreado em 1972 pelo seu quarteto. Quarteto que foi tocado anteontem aqui, e eu queria, ontem, quando eu abri esse livro e vi na epígrafe uma citação do professor Hugo Pilger, eu queria só ler e rememorar também o concerto e fazer um link aqui da importância e do reconhecimento do professor Hernani na linguagem dos instrumentos, como utilizar a composição para favorecer o que o instrumento tem a oferecer. Então, o professor Hugo Pilger disse assim na epígrafe do livro que todos nós temos: as composições de Hernani Aguiar permeiam, inevitavelmente, o universo dos instrumentos de cordas friccionadas. Sua escrita explora de forma clara e criativa o idiomatismo desses instrumentos. Então, essa palavra idiomatismo, no Quatuor para quarteto de cordas do professor Hernani Aguiar, fica muito claro. Tive a oportunidade também de, ano passado, tocar esse quarteto e vi que a parte da viola não fica simplesmente como um acompanhamento, né? Os quartetos mais antigos, inicialmente, os primeiros de Haydn, outros anteriores, a viola se posicionava de uma forma mais passiva, fazendo partes de acompanhamento, preenchendo a harmonia. E com o desenvolvimento desse repertório, Beethoven, os compositores românticos do século XX, então foram dando um papel mais importante para a viola. E o primeiro e único quarteto do professor Hernani Aguiar traz essas referências mais atuais. A viola, em todos os movimentos, a viola tem partes técnicas tão difíceis e tão complexas, assim como a parte de um primeiro violino. Você vê no segundo movimento, no terceiro movimento, a viola está sempre exposta. Isso é o que mostra o entendimento do compositor, tanto na fabricação, na composição do quarteto, mas também, sobretudo, do instrumento, né? Do que o instrumento tem para oferecer para quem ouve e para quem toca também. A outra peça, Quatuor para Che Guevara, que eu, particularmente, eu não sabia que o maestro havia retirado do seu catálogo. No último, nos catálogos consultados ainda constava, mas ela não foi estreada, e no Chopp ele vai contar para a gente porque que ele retirou do catálogo, né? Mas vamos ver se a gente convence ele, se a gente faz ele voltar atrás para ouvir pela primeira vez uma peça que não foi estreada. Temos no Rio, faço parte também de um grupo, de um trio, clarinete, viola e piano, flauta, viola e piano. Era só chamar uma clarineta e a gente estrear essa obra. Vamos ver se nós convencemos o maestro. Aqui, pulando um pouquinho para 10 violada. Ontem ouvimos a Violoncelada, uma peça escrita para um ensemble de, no mínimo, 8 violoncelos, mas que pode ser tocado para mais. E o maestro também tem uma peça para um ensemble de violas, chamada 10 Violadas, e estreada na Oficina de Música de Curitiba, pelo Grupo das Violas. Pulando um pouquinho aqui, eu acho que a obra mais conhecida e mais executada para a viola do maestro chama Melorritmias número 5, para viola solo. Isso
muito em função da instrumentação, é mais fácil de ser executada, e também nós ontem ouvimos o professor Emerson tocá-la. Foi estreado em 88 pelo professor Marcelo Jafé. Dessa obra, o maestro já contou ontem, é uma obra feita em 3 movimentos que podem ser tocados de maneira independente. O primeiro, um ponteando. O segundo é uma resposta a uma peça do professor Guerra Peixe, Jogral Rapeixe. Então, ele faz bilhete de um Jogral Rapeixe, uma brincadeira com o seu professor. E o terceiro movimento também é uma paródia ao concerto de Christian Bach. Ele intitula Convite ao Amigo Cristiano Ribeiro, faz a tradução de Christian Bach, Cristiano Ribeiro, e trabalha a música de uma maneira divertida, né? Bom, no artigo que propus, ali eu coloco a série inteira das melorritmias, 14 peças. Para a viola é a número 5. Melorritmias, que significa simplesmente melodia e ritmo, né? Aqui foram as referências usadas. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, ao festival, ao professor Hernani. E, em suma, esse trabalho buscou revelar como a Guiá usa a sua produção para fundamentar e como foi tão importante para a evolução desse instrumento, a viola, na história da música também. Muito obrigado por tudo. Sim, para abrir, se houver alguma questão, a gente poder... Gessé, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Gessé intérprete. E eu gostaria de saber, dessas obras que você elencou para nós, compondo a viola, qual delas você já teve a oportunidade de executar e qual você destacaria como impulsionadora da sua pesquisa, né, tão bem aprofundada? Sim, ano passado, o Quarteto de Cordas Calimera do Rio de Janeiro, do qual participo, tocamos e gravamos o Quatuor para Quarteto de Cordas, e também já toquei Melorritmias número 5, que é para viola solo. Como eu já falei, o Quatuor, a peça é importante para o repertório de música de câmara, porque expõe, entre aspas, expõe a viola como um instrumento solista, como um instrumento importante ali também dentro do grupo, não simplesmente como um instrumento que está acompanhando. E Melorritmias número 5, em sua linguagem muito característica, modal, traz sons de rabeca, explora questões técnicas importantíssimas para o instrumento, também uma obra importante foi e é uma obra importante para o desenvolvimento do nosso repertório específico, no nosso repertório violístico. Eu acho que todos os cursos que eu tive a oportunidade os alunos de ouvir, todos eles já tocaram Melorritmias número 5 no Rio, São Paulo, Minas, todos eles já tiveram contato e têm ainda contato com essa obra. Por isso, ela, depois de mais de 30 anos, ainda é uma obra que a gente escuta muito. As outras a gente pretende programar, e o maestro também já prometeu um concertinho, uma próxima oportunidade para a viola também. A gente também desejamos vida longa ao maestro para que possa continuar contribuindo tanto para a viola quanto para a música em geral aqui do nosso país.